Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 2, equação do segundo grau, sétimo tópico, análise do discriminante. Bom, na videoaula anterior, eu tinha resolvido duas equações do segundo grau por fórmula. Tudo bem? O que eu vou fazer nessa videoaula? Eu vou resolver outros dois exemplos e, no final, eu vou fazer uma análise do discriminante, tudo bem? O que seria o discriminante? O discriminante seria o delta, tá bom? Que a gente calcula no segundo passo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui por esse exemplo C, né? Lembrando, eu já tinha feito os exemplos A e B na videoaula anterior, tudo bem? E vamos lá. Tem aqui, né? X ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0, tá certo? Então, lembrando, né? A gente faz em 3 passos. E o primeiro é determinar os valores de A, B e C. Tudo bem? Então, ó, o valor de A é o que acompanha x ao quadrado, né? Quando não tem nada na frente, vale 1. Por isso, A é igual a 1. Tá bom? O valor de B é o que acompanha x, né? Quando eu olho aqui na frente, está menos 4. Tudo bem? Então, eu coloquei aqui, ó, B é igual a menos 4. E o valor de C, né? Que é o termo independente, que no caso vai ser 4. Então, eu coloquei aqui, ó, C igual a 4. Tá bom? Vamos agora para o segundo passo, né, que é calcular o discriminante. Tem aqui a formulinha, né, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e vou copiar a fórmula aqui, tá bom? Bom, copiada a fórmula, a gente começa a substituir os valores, tudo bem? Então, ó, o valor de b, no caso, é menos 4, né? Então, como é b ao quadrado, vai ficar menos 4 ao quadrado. Lembrando, quando for negativo, coloca entre parênteses, tá bom? Aí, continuando, né, fica menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A, que no caso é 1, e o valor de C, que no caso é 4, tá bom? Que a gente descobriu aqui no primeiro passo, tá bom? Fazendo as contas, ó, menos 4 ao quadrado dá quanto? Bom, isso dá 16, tudo bem? E essa parte aqui, ó, bom, quando eu faço 4 vezes 1 dá 4, né? E 4 vezes 4, isso dá 16. Como tem o sinal de menos, coloco o menos aqui. Tá certo? E para terminar, faço aqui, ó, 16 menos 16 é igual a 0. Tudo bem? E vamos lá para o nosso terceiro passo, né? Que é a formulinha aqui, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Tá bom? Então, ó, copio a fórmula aqui, né? E vamos começar a substituir os valores. Então, ó, coloco o menos, que é da fórmula, tá certo? O valor de b agora, ó, no caso é menos 4. Como aqui é negativo, então coloca entre parênteses, tá? Mais uma vez falando, cuidado aqui com o menos da fórmula e com esse menos que é o menos 4 aqui, né? Tá bom? Que é o valor de B. Tudo bem? Aí, ó, mais ou menos raiz de delta. Bom, quando a gente calculou o discriminante aqui, deu quanto? Deu 0, né? Então substitui delta por 0, tá certo? E embaixo, ó, 2 vezes o valor de A. No caso é 1, né? O valor de A, então fica 2 vezes 1. Tá bom? Continuando, né? Faço aqui, ó, menos com menos vai ficar mais, né? Então fica 4 positivo, bem? Mais ou menos a raiz de 0. Bom, raiz de 0 dá quanto? Dá o próprio 0, né? Tudo bem? E aqui, ó, 2 vezes 1, né? A parte de baixo, isso dá quanto? Isso dá 2. Tudo bem? Aí chegando nesse ponto, né? Tem aqui mais e menos, eu separo. Então, coloco um com sinal de mais e o outro com sinal de menos. Tudo bem? Só que olha o que acontece nesse caso aqui, ó. Como o delta deu 0 e raiz de 0 é 0, quando eu faço 4 mais 0 dá 4. E dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Tudo bem? Então essa é a primeira solução. Mas quando eu vou para a segunda possibilidade aqui, né, que a gente chama de x2, quando eu faço 4 menos 0, também dá 4. E 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. Aí você observa que tanto o x1 quanto o x2 aqui, né, que são as duas possibilidades, na verdade elas são iguais, tá certo? Então a gente acaba chegando em uma única solução, né, que é x igual a 2. Beleza? Bom, mas aí você pode estar se perguntando, e por que isso aconteceu, né? Porque olha o valor do discriminante que a gente calculou aqui no segundo passo. Olha quanto deu. Deu 0, tá bom? Então, toda vez que você for calcular o discriminante, né, ou ainda o delta, né, chegou aqui, o resultado deu 0, você vai chegar em duas soluções, só que elas são iguais. Tudo bem? Bom,
Vamos dar uma olhada agora então no exemplo D, né? Coloquei o exemplo D aqui. Vamos fazer a leitura, né? Está aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 30 igual a 0. Beleza? Então, vamos lá, né? Mesma coisa. 3 passos, né? E o primeiro deles é determinar o valor de A, B e C. Tá bom? Então, ó, o valor de A, olha aqui para o x ao quadrado, não tem nada na frente, vale 1. Como eu coloquei aqui. Tá bom? O valor de B, olho para o x, quem está na frente é o 5, né? É positivo, então coloca aqui, ó, B igual a 5, tá certo? E o valor de C, né, o termo independente, não tem letra junto com ele, vale quanto? Vale 30, como eu pus aqui, tá bom? Fazendo agora o segundo passo, né, vamos calcular aqui o discriminante, então copia a formulinha aqui embaixo, né? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, e vamos substituir os valores. Então, ó, B ao quadrado, né? No caso, B é 5, então fica 5 ao quadrado. Essa segunda parte, né, é menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A, que no caso é 1, né? Então, coloca 1 aqui, vezes o valor de C, que é 30, então coloca o 30 aqui. Tá bom? Fazendo as contas, ó, 5 ao quadrado, 25. Tudo bem? Essa parte agora, ó, fica assim. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 30, 120. Só que tem esse sinal de menos aqui, então coloca menos aqui também. Tá certo? E para fechar, eu faço 25 menos 120, isso dá quanto? Isso dá menos 95. Tudo bem? E aqui a gente vai parar a nossa equação. Por quê? Porque é o seguinte, se você observar as letras A e B que a gente fez na videoaula anterior, você vai reparar que o valor de delta, né, o discriminante, o valor era maior que 0. Tudo bem? Já na letra C, o valor do discriminante foi igual a 0. Porém, agora aqui na letra D, o valor ele é menor que 0, ele é negativo, tá certo? E aí vem a pergunta, mas por que a gente vai parar? Porque quando a gente vai para o terceiro passo, é essa formulinha aqui, correto? Aliás, essa fórmula serve para qualquer equação de segundo grau, tudo bem? Completa ou incompleta. Bom, mas quando a gente vem para essa formulinha aqui, e eu vou calcular aqui a raiz do delta, eu pergunto a você, existe raiz de número negativo? Bom, nos números reais não existe raiz de número negativo, tá certo? Você vai até aprender mais para frente um conjunto chamado de conjunto dos números complexos, que aí isso será possível. Mas aqui nos números reais, isso não é possível. Ou seja, quando você chegar numa situação como essa, que o delta, né, ou discriminante for negativo, o que você faz? Você vai parar aqui, esse terceiro passo, como eu escrevi aqui, não tem, tá certo? E na hora de escrever o conjunto de solução, ele vai ser um conjunto de solução que a gente chama de vazio, tá certo? E a gente pode representar tanto desse jeito aqui, como desse jeito aqui. Tudo bem? Bom, e finalmente a gente consegue agora fazer a análise do discriminante, tá certo? Na verdade é um resumo, né, daquilo que eu já falei ao longo dessa videoaula. Então, ó, a primeira situação que pode acontecer com o discriminante, que é ele ser maior que 0, né? Delta maior que 0. Quando isso acontece, você acaba encontrando duas raízes reais e diferentes, tá certo? Você encontra duas soluções diferentes. Então, na letra A, x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. E na letra B, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0, que foram da videoaula anterior, a gente chegou em delta maior que 0 e a gente chegou em duas soluções diferentes, tá certo? Na letra A gente chegou em x igual a 3 ou x igual a 5, né? Percebam, duas diferentes. E na letra B, a gente chegou em x igual a 3 e x igual a menos 2. Tudo bem? Bom, a segunda possibilidade é quando a gente tem delta igual a 0. E quando o delta for igual a 0, nós teremos duas raízes reais e iguais, que é o caso da letra C, né? A gente resolveu aqui a letra C nessa videoaula e a gente chegou em x igual a 2 nos dois casos, né? Tanto no x1 quanto no x2. Tudo bem? E pode acontecer ainda esse terceiro caso, que é a letra D, que a gente acabou de ver aqui, né? Quando o delta é menor que 0, o que acontece? A gente chega nesse valor aqui negativo, né? E quando chegar no valor negativo, a gente chega numa solução vazia, quer dizer, não tem solução real, tá certo? Como eu escrevi aqui, né? Não há raiz real,
que é esse exemplo D que eu estou colocando, tá bom? Então, resumindo, é isso. São esses três casos que pode acontecer. Delta maior que zero, quando isso acontecer, você vai ter duas raízes reais e diferentes, tudo bem? Quando o delta for igual a zero, você terá as duas raízes, porém elas serão iguais, tá certo? Agora, quando o delta for menor que zero, você não vai encontrar raízes, tá certo? E volto a dizer, a gente está falando aqui no conjunto dos números reais, porque mais para frente você vai aprender o conjunto dos números complexos, aí isso vai ser possível. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!